Então, pessoal, hoje o nosso objetivo inicial é falar sobre o método de Monte Carlo, né? E fazendo essa utilização desse método, né? Aplicando no conceito de integrais, né? Cálculo de integrais, que é o que a gente chama de integração numérica, né? Integração de Monte Carlo, propriamente dito o nome. Então, olhando aqui no Wikipedia, né, que é uma fonte até meio um pouco informal, mas está lá o conceito fácil de entender, a ideia do método de Monte Carlo, né? Então, o método de Monte Carlo é um método que consiste, né, de um experimento, né, são experimentos, um experimento computacional, né, onde se utiliza, né, o processo de amostragem, né, para obter resultados numéricos. Então, basicamente, resumidamente, existem quantidades que você deseja aproximar, né? E você pode se utilizar da geração de números aleatórios juntamente com um algoritmo, né, implementado computacionalmente para que se repita esse processo de amostragem, né, amostragem aleatória, de forma a se obter aproximações para essa quantidade aí. É o sentido aqui dessa primeira frase aqui, né? Então, um outro, um outro ponto aqui que eu destaco nesse texto é justamente esse terceiro parágrafo, que descreve exatamente o que a gente vai fazer aqui com o método de Monte Carlo. Então, é um problema, né, que tem uma interpretação probabilística e que se baseia na lei dos grandes números, né? Então, o procedimento de aproximação de integrais via método de Monte Carlo, ele tem essa lógica de se utilizar da lei dos grandes números, né, que é uma lei de probabilidade estatística, né? É uma lei da probabilidade e que é aplicável quando o nosso interesse é calcular integrais ou aproximar o resultado de integrais definidas, tá? E aí, o problema da integral, ele tem uma interpretação probabilística, né? Ele tem uma interpretação probabilística, né? E as integrais são descritas como valores esperados, né? Essa é a ideia geral aqui do problema que eu vou falar aqui para vocês. Então, eu vou primeiramente abrir aqui minha tela e vamos começar a desenhar um problema inicial, né, onde o objetivo é calcular uma integral calcular, por exemplo, uma integral de 0 a 1 de uma certa função g de x dx. O interessante a se comentar aqui logo inicialmente é que se eu chamo essa quantidade de θ, θ pode ser escrito como um valor esperado. Lembre que se a variável uniforme
né? Se eu tenho uma variável uniforme, vamos pensar aqui, x uniforme no 0, 1, tá certo? A densidade de x é igual a 1, né? No intervalo 0, 1. Tá ok? Assim, eu posso reescrever essa integral, né? Eu posso pensar aqui, né? O valor esperado, né, de uma função, né? De um número uniforme, uma função de uma variável aleatória, ele é exatamente a integral, né, de menos infinito até infinito. Nesse caso aqui, vai depender da variação do g de u, né? E aí eu vou ter a função g de u e a densidade da uniforme, que é 1 du, né? 1 dx, né? E aí é possível entender é possível entender a, o valor esperado como sendo uma integral, né? Ou seja, a integral é identificada como um valor esperado, tá certo? E aí, se eu estou limitando isso de 0 a 1, é assumir aqui que esse g de u também assume valores no intervalo, na verdade o u, né? Vai assumir valor no intervalo 0, 1. Então, a integral inicialmente colocada aqui, ela pode ser interpretada como uma esperança de uma função de uma variável aleatória. Então, a esperança de um g de u, né? E aí, partindo desse princípio, o que se precisa fazer agora é obter uma quantidade razoavelmente grande de amostras, né, aleatórias aí de, de uma variável uniforme. Precisa calcular o valor de g de u, né, o g desse uniforme, e uma vez que isso é um valor esperado, né, o valor esperado é uma média. Né? Então, quem estima o valor esperado, né, é a média amostral. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar o problema do cálculo de uma integral definida no intervalo 0, 1, em um problema que é uma aproximação aí através de uma média amostral. Né? E é preciso destacar que a gente precisa fazer gerar grandes amostras, né? Porque a base, né, o fundamento aqui teórico disso que está sendo falado aqui nessa aula é justamente a lei dos grandes números. Lei dos grandes números. Então, a lei dos grandes números é justamente essa lei que diz que quando o n tende a infinito, né, o, a média amostral tende, né, à média populacional. Né? Então, por isso que em muitos problemas que a gente resolveu nas aulas passadas, como por exemplo, a aproximação de p-valor por meio de simulação, nós estávamos utilizando um procedimento baseado
na lei de Monte Carlo, né, no método de Monte Carlo, onde a amostra, né, era gerada e a gente calculava, por exemplo, a taxa de rejeição da hipótese nula em uma bateria de simulações, chegando a 10 mil réplicas, por exemplo. E aí, essa taxa era uma aproximação daquela probabilidade, né? Então, a probabilidade era o parâmetro que a gente precisava estimar ou aproximar, e o método de Monte Carlo foi utilizado para tentar usar a taxa de rejeição como uma aproximação dessa probabilidade. Nesse caso aqui das integrais, nós vamos usar o método de Monte Carlo e a lei dos grandes números, né, para aproximar o valor esperado, né? Então, a média amostral com n tendendo a infinito tende a ser o valor esperado, né? Então, uma boa aproximação para a média populacional, tá ok? Então, a lei dos grandes números é essa a ideia aqui desse procedimento, né? Então, aqui é falado, né, a lei dos grandes números. Eu vou colocar aqui até esse conteúdo também. Então, na lei dos grandes números, deixa eu ver. Então, a média amostral, aqui, ó, converge para a média populacional, ok? Essa é a ideia por trás da lei dos grandes números. Bem, feito isso, então, se o problema é resolver uma integral no intervalo 0, 1 de uma certa função g de x dx, o que a gente precisa fazer para utilizar o método de Monte Carlo e obter uma aproximação para esse θ? Basicamente, gerar números uniformes no intervalo 0, 1, certo? Então, vamos dizer uma amostra, x1, xn, né? N igual a 10.000, por exemplo, 10.000 réplicas, e daí calcular a média dessa amostra no G de xi. Né? E isso aqui vai ser uma aproximação para esse θ, ok? Então, à medida que o n, né, tende a infinito, né, o n indefinidamente grande, né, essa média vai ser a aproximação que nós vamos utilizar para esse θ, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa gerar são números uniformes. Fazer a transformação G nesses números, calcular a média de todos esses valores obtidos após essa transformação G e dizer que é uma aproximação, né, simulada, né, para o θ, que é a integral que está sendo interpretada como um valor esperado de uma função de uma variável aleatória, ou seja, o θ é a esperança de G de U, com U sendo uniforme. Tá certo? Então, é a interpretação aí do problema de aproximarmos integrais pelo método de Monte Carlo. Isso aqui é o que a gente chama de integração numérica.
integração numérica. Ok? Bem, então esse problema chave, né, básico, gera outros problemas, né? Ou seja, partindo do intervalo 0,1, agora podemos deduzir, né, uma fórmula, né, com base na mesma ideia, se o nosso objetivo for calcular uma integral de a até b, né, de uma g de x dx, por exemplo. Né? Nesse caso, a diferença é que nós vamos precisar fazer uma transformação na variável x para que o x caia no intervalo 0,1. E aí, a transformação é justamente tirar o a e dividir por b menos a. Né? Pois, pela própria definição que nós usamos lá anteriormente, se eu considerar isso aqui como sendo o y, né? Y igual a x menos a sobre b menos a tem distribuição uniforme no 0,1. Tá ok? E aí eu faço essa transformação e explicito o x como sendo aqui b menos a y mais a. E aí o x agora vai ser substituído de forma que quando o x é igual a né, quando x é igual a importante, quando x é igual a temos, né, que o y é igual a zero, né, e quando x é igual a b, né, quando x é igual a b, o y é igual a 1. É só olhar a expressão do y aqui e vocês vão tirar essa conclusão que eu estou colocando aqui. Então, o que fazemos aqui é converter essa integral numa integral agora no intervalo 0,1. Então, a integral anterior agora pode ser reescrita como sendo uma integral no intervalo 0,1. Vou colocar aqui de vermelho, né? Então, essa integral vai ser integral no 0,1. No lugar de g de x, nós vamos substituir o x aqui, né? Então, nós vamos ter g de x, que é b menos a y mais a, né? E o dx, né? Dx vai ser b menos a dy, né? Fazendo a conta aqui, o dx vai ser b menos a dy. Então, essa fórmula aqui, né, implica que o dx é igual a b menos a dy. Aqui não ficou um lugar legal, não. Então, vou colocar aqui, ó, dx é igual a b menos a dy. Ok? Posso substituir aqui. E essa integral passa a ser exatamente
essa que eu destaquei aqui em cima. Só que agora essa integral está no intervalo 0,1. E aí podemos chamar essa parte aqui, ó, toda, de um h de y, né? Um h de y. E aí a integral de g de x dx vira a integral de h de y dy, só que no intervalo 0,1. E aí o que vamos fazer? Gerar y's uniformes e calcular essa transformação g, né? G nessa variável aqui substituída, né? B menos A, Y mais A, vezes. Aí depois multiplica, né? Multiplica isso por B menos A. Então vai calcular o H de Y, né? E no final, um processo de repetição, né? E um processo de amostragem, né? Aleatória, você pode calcular a média desses valores gerados, e isso vai ser uma aproximação dessa integral por integração de Monte Carlo, ok? Então, deixa eu abrir espaço para perguntas, talvez tenha sido algo que gere alguma dúvida. Então, pessoal, perguntas? Deixa eu abrir espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Então vamos seguir em frente aqui. Eu vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho um scriptzinho já pronto aqui. Então aqui tem um script, deixa eu ver se é isso que eu estou procurando mesmo. Deixa eu pegar outro aqui. Eu vou criar um aqui, eu acho que é mais fácil. Então deixa eu ver aqui um exemplo do livro. Deixa eu ver. Tem que escolher aqui qual é a integral objetivo, né? Vamos ver, deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui do livro. Então aqui no livro tem o seguinte, né? Vou pegar um integral que seja fora do intervalo 0,1, porque a gente já vai fazer a transformação, né? Então, calcular a integral, né, por integração numérica, aproximar a integral de menos 2 a 2, né, da exponencial. Deixa eu ver. Então, o interessante é que fosse um integral que a gente não conseguisse calcular.
não conseguisse calcular ela na mão, né? Exponencial x mais x ao quadrado dx. Então, talvez seja um integral aí para se calcular na mão, né? Algum critério aí de cálculo de integrais definidas, substituição, partição, né? Enfim, a exponencial x mais x ao quadrado dx. Então, vamos fazer aqui a transformação, né, do x. Então, vamos pegar o h de y. O h de y vai ser o b menos a, que é 4, vezes o g, né, que é o g de x é igual a x. Desculpa aqui, peraí, só um minutinho. O g de x é a exponencial de x mais x ao quadrado. Então, vai ser a exponencial de x mais x ao quadrado. Só que aí o x agora vai ser trocado, né, por uma função de y, né, que vai ser o a, o x vai ser o a, que nesse caso aqui é menos 2, mais 4 vezes y, tá certo? Que é 4, é b menos a, que é 4 vezes o y. Então, essa é a mudança de variável que eu vou fazer. Então, aqui eu vou ter que escrever menos 2 mais 4y mais menos 2 mais 4y ao quadrado. Pronto. Com essa alteração, agora eu posso entender o θ como sendo aproximadamente a integral de 0 a 1 h de y, dy. Então, indo lá para a parte computacional, eu vou ter que refazer essa conta, né? Então, agora, o cálculo vai ser exponencial. Vou precisar fazer... Aqui tem y, eu gerei os y. A aproximação do θ vai mudar aqui completamente. Desculpas. A aproximação do θ é 4 vezes a média. Agora a média vai ter que usar aqui uma exponencial, né? Exponencial de menos 2 mais 4y mais vou colocar até os parênteses aqui para não confundir. Menos 2 mais 4y ao quadrado. Então, ou coloca a média multiplicando 4, né? Mas 4 vezes a média, colocou 4 em evidência, não vai alterar o resultado aqui. Então, pega a exponencial do número transformado, o x transformado, e o x ao quadrado, que é menos 2 mais 4y ao quadrado, e forma aqui
o cálculo dessa média vai ser uma aproximação para o θ. Então, eu vou voltar aqui novamente, a aproximação dessa integral 93,63, né, a média dos valores dessa exponencial. Né? Se fizermos aqui o cálculo dessa exponencial, aqui ó, no meio, vão ser gerados 10.000 valores, né? 10.000 valores. Aqui. Vou só botar para imprimir. 10.000 valores. E aí, o que a gente faz é calcular a média desses 10.000 valores, multiplicar por 4, justamente porque esse 4 é um fator multiplicativo que apareceu, né, no cálculo aqui dessa integral. Perfeito? Então, estaria aí facilmente de ser aproximada essa integral. Né? Depois vocês podem fazer algum exercício também com integrais que vocês conheçam o resultado para ver se essas aproximações ficam boas. São razoáveis essas aproximações pelo método de Monte Carlo, da integração Monte Carlo. Tem um detalhe com relação à ordem de convergência, né? A ordem de como essas coisas se aproximam, né? Do valor verdadeiro, né? Mas isso aí são detalhes que eu acho que a gente pode até levar para uma discussão lá nos fóruns. Né? Mas, para o momento, vocês podem entender claramente aqui a aproximação como é feita, com base na geração de números uniformes, intervalo 0,1. Ok? Eu vou deixar... Bem, então esses dois exemplos são os exemplos mais, assim, mais iniciais, né? A gente pode colocar aqui também integrais impróprias, né? E aí eu vou deixar essa discussão para ser feita nos fóruns, a gente pode discutir isso nos fóruns, e então deixar, já que o tempo está se esgotando aqui, eu vou fazer aqui uma discussão nos fóruns, né? E aí eu vou abrir a atividade que eu falei para vocês e coloco uma discussão nos fóruns para a gente discutir também como seria se esse extremo fosse zero e mais infinito. Quais são os outros casos interessantes aí para a gente discutir nessa questão da integração de Monte Carlo. Tá ok? Então, pessoal, vou parar a gravação aqui agora